dentro, que faz uma triagem para os números. Se o número for menor ou igual a menos 1, eu venho para cá, 4 menos x. Se o número for compreendido entre menos 1 e 2, eu venho para cá e faço isso. Ou se o número for maior ou igual a 2, eu venho para cá e faço 2x. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Isso, presta atenção. Imagine que eu fale assim, entra nessa função o número 3. O que acontece com ele? O número 3 chega aqui, ele olha, 3 é o quê? Menor que menos 1, compreendido entre menos 1 e 2, ou é maior do que 2? É maior do que 2. Então o 3 entra aqui e sofre essa transformação. 2 vezes 3, 6. Então f de 3 é igual a 6. Sim ou não? Sim. Se entrar o número 7, vai para cá ou para cá? 7 também é maior do que 2, também vai entrar aqui, certo? Então o número 7, ele olha, vê, é maior do que 2, ele manda para cá, entra 7, sai, 2 vezes 7, 14. Algum problema? Qualquer número maior do que 2 que entrar nessa função, vem para cá, sofre essa transformação, sim ou não? Sim. Ótimo. Logicamente que a pergunta é, se entrar o número menos 5, vai para onde? O número menos 5 está entre menos 1 e 2, é maior do que 2 ou é menor que menos 1? Menor que menos 1. Então o número menos 5 ele manda para cá. Manda para cá e faço essa conta. 4 menos 5, 4 mais 5, 9. Algum problema? Então quer dizer que se entrar o número menos 10, vai para onde? Também vem para cá, porque menos 10 é menor do que menos 1. Vem para cá, vai ficar 4 menos 10. 4 mais 10, 14. Certo? Sim ou não? Sim. Conclusão, qualquer número menor que menos 1 que entre nessa função vem para cá, sofre essa transformação e bota o resultado para fora. Tudo bem? Logicamente que se entrar o número, se entrar aqui o número 0, 0 está onde? 0 não é menor que menos 1, nem é maior que 2, vai entrar aqui, certo? Está compreendido entre menos 1 e 2. Vai chegar aqui e vou fazer 0 ao quadrado. Vai sair o quê? F de 0 vai sair 0 ao quadrado? 0. Tudo bem? Ah, quer dizer que se entrar o número 1, vai para onde? Para cá ou para cá? O 1 está compreendido entre menos 1 e 2, vai vir para cá. Então se entrar o número 1, vai sair o quê? 1 ao quadrado, 1. Agora vamos aos problemas. Imagine que entra o número 2. Vai para cá ou para cá? Vai vir para cá, porque aqui está falando assim, quando entrarem números maiores ou iguais a 2, vem para esse. Então o 2 entra, vem para cá. Vem para cá, faz 2 vezes 2, sai o quê? 4. F de 2 é igual a 4. E o menos 1, F de menos 1, vai para onde? F de menos 1 vem para cá. Vai fazer 4 menos 1, 4 mais 1, 5. Algum problema? Bom, quantas entradas e saídas eu poderia fazer aqui? Infinitos números. Infinitos números. Não tem graça eu fazer todos eles. Para que isso aqui, esse monte de pensamento seja facilitado, a gente montou um gráfico. Gráfico de função é um lugar onde eu relaciono o número que entra com o número que sai. O número que entra com o número que sai. Ah, Heloísa, mas você fez 8, quer dizer que o gráfico faz com 8? Normalmente, com apenas 2, eu consigo saber como todos se comportam. Essa é a ideia. Bom, aí, isso aqui é a ideia. Agora, a maneira de fazer é, vou fazer o gráfico dessa função. Pensa aqui o seguinte, se eu mandar o 100, vai para onde? 100. Se eu escrever 100, vai para onde? Vai para cá, vai dar 200. Se eu botar 1000, vai dar 2000. Se eu botar 10.000, 20.000. Quanto mais eu aumento o número que entra aqui, mais o resultado vai ficando grande, concorda? Isso é o limite da função, é aquela coisa que a gente já falou.
E logicamente, olha só, quando eu mandei aqui o menos 10, a gente viu, deu 14. Se eu mandar o menos 100, vai dar quanto? 104. Se eu mandar o menos 1000, 1004. Se eu mandar o menos 10.000, 10.004. Se eu mandar 1 milhão, menos 1 milhão, vai dar 1.000.004, concorda? Quanto menor o número que eu estou colocando aqui, o que está acontecendo com o resultado? Está ficando positivo e grande. Positivo e grande, concorda? Isso é limite da função. Bom, só que isso aqui é brincadeira de criança. Isso aqui é a ideia de função. Função para nós é uma coisa assim e um gráfico. Então, toda função tem uma ideia, uma expressão e um gráfico. Essas três coisas resumem uma função. A ideia, a função em si e o gráfico. Eu posso ter uma das três coisas. Ou a ideia, que é um homenzinho e não sei o quê, ou a função, ou o gráfico. A gente já sabe fazer o gráfico de uma função, a partir disso aqui fazer o gráfico. Deveríamos saber a partir do gráfico fazer isso aqui e olhando ou isso ou o gráfico, a gente é capaz de saber como a função se comporta. Esse é o objetivo do cálculo 1. Cálculo 1 tem o objetivo de, fazendo continhas, saber como essa função aqui se comporta sem precisar fazer o gráfico. Porque essa, eu sei fazer o gráfico, mas tem função que eu não sei fazer o gráfico. Então, a partir dos meus cálculos, eu vou dizer como ela se comporta. Se ela vai para o infinito, se não vai, se aumenta, se diminui, se é positiva, se não é, se o limite é no 4, se não é. Essa é a ideia. Bom, então a ideia dessa função específica acaba de acabar aqui. Essa função aqui, então, ela tem associada a ela uma ideia, que a gente já viu, e agora um gráfico. Para fazer o gráfico, aí o que eu falei para você é a técnica para fazer o gráfico. A técnica, essa é o meu jeito de fazer. Existem outras maneiras, esse é o meu jeito de fazer. Como eu faço? Faço o eixo e venho aqui e olho esses números, menos 1 e 2. Coloco aqui o menos 1 e aqui o 2 e divido os números entre antes de menos 1, entre menos 1 e 2 e depois do 2, não é assim? Isso. Venho para cá para a função, identifico valores menores que menos 1 é antes de menos 1, entre menos 1 e 2 e valores maiores que 2, depois. Valores de quê? De x. Aqui não foram os números que a gente foi colocando na função? Eu não falei que se o valor de x fosse maior do que 2, a função vem para cá. Se o valor de x fosse menor que menos 1, não vem para cá? Se o valor de x estivesse entre menos 1 e 2, não viria para cá? Vir para cá é quando os valores de x, quantos números existem menores que menos 1? Infinitos. Cada número que entra tem um número que sai. E eles não se comportam assim, ó. Entrou esse, eles não se comportam aleatoriamente. Todos os números que entram e saem desta função saem organizados. Organizados de que maneira? Uma reta decrescente. Isso é o que a gente aprendeu em matemática básica. Número, se um x entra na função e a função é sempre essa, eles não saem no gráfico. Ó, 4 menos x, não sai um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, não. É assim, sai um ponto aqui, outro ponto aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E a gente aí vai descobrir que é só riscar que deu uma reta. Quantos números eu posso fazer? Infinitos. Se eu fosse fazer os infinitos, ia sair um depois do outro, depois do outro, depois do outro, ia dar o quê? Uma reta. Se a função fosse isso aqui, os números que entram e que saem também não saem no gráfico alucinados, um aqui, um aqui. Não, eles saem assim, 1, 2, 3, 4, 5, Você já sabe como que eles saem, formando esta figura. Ah, mas esse aqui no meio, quantos números tem? Se eu fosse marcar todos, ia dar o quê? A famosa parábola. Então, a parábola é uma foto de todos aqueles números que entrou na caixinha aqui. Aqui eu fiz 8, mas eu podia ter feito 800 mil.
E aí, se eu fosse fazer os 800 mil, os números e os pontinhos que entra e que sai, aqui é o que entra, aqui é o que sai. Ó, esse entra, esse sai, esse entra, esse sai, esse entra, esse sai. Cada um desses pontinhos é um número que entra e um que sai, um que entra e um que sai. Então, todos os números menores que menos 1, todos eles, eu vou colocar os 800 milhões de números e eles vão se organizar alucinadamente? Não, vão se organizar como? Como uma reta decrescente. Como é que eu sei? De tanto eu fazer 800 mil, eu já vi que toda vez que a função onde o número vai entrar e vai sair um resultado tiver essa cara, primeiro grau e com o x negativo, vai dar uma reta decrescente. Então, essa função aqui, todos os números vão se organizar dessa maneira, uma reta decrescente. Como que eu vou saber? Só que existem infinitas retas decrescentes. Essa daqui é uma reta decrescente que passa no 4. A gente viu isso em matemática básica. Ela é uma reta decrescente que passa no 4. Mas, para fazer o meu gráfico, eu jogo menos 1 aqui e vejo que dá 4 menos menos 1, dá 5. Então, na verdade, a essa minha reta, todos os infinitos números daqui vão se organizar dessa maneira. Qual maneira? Vem decrescente e vai bater aqui. Esse valor aqui vai ser o quê? O 5. Como é que eu sei? Eu peguei o... Quando entra menos 1, sai 5. Joguei o menos 1, saiu 5. Tá aqui. Aí, daqui... Os números aqui de dentro, quantos números existem entre menos 1 e 2? Infinitos. Se eu fosse fazer os infinitos números entrar, eles iam se organizar dessa maneira. Certo? Essa é a maneira. Eles não ficam jogados, alucinados aqui. Eles são organizados dessa maneira. Só que, na verdade, esta nossa função, ela não é a parábola inteira, não são todos os números, são só esses números aqui no meio. E esses números são organizados daquela maneira, mas então a gente só vai desenhar um pedaço deles, porque os outros eu não vou desenhar. Jogo menos 1 aqui, vai dar 1. Então aqui é 5, aqui é 1. Ó. Então esse é o meu, começa aqui. Depois jogo 2 aqui e vai dar 4. Então a minha parábola é aquela. Quantos números tem aqui entre menos 1 e 2? Seria esse. Melhor. Aqui eu só fiz alguns, dá até pra contar, então são infinitos. Aí, logicamente, que assim, finge que tá. Veio, parei aqui, aonde? No 4. Depois, para os infinitos números maiores que 2, a minha função é isso. Isso aqui também é uma reta crescente e que passa no 0. Reta crescente que passa no 0. Só que, no nosso caso, quando entra 2, começa onde? No 4. Começa aqui, ó. Uma reta crescente, passava aqui no 0 e fazia isso. Aí, bola aberta e fechada. Quando entra o menos 1, dá no 5, aqui. E, logicamente, aqui é aberto. Quando entra o 2, vem para a reta. Ih, mas a reta está na ponta da parábola. Tem problema? Não. É justamente isso que eu quero falar agora. Que é o 0. Até aí, tá bom para você? Então, o que que eu tenho aqui? A função que eu escrevi tinha uma ideia. Homenzinho fez uma triagem, botou infinitos pontos. Então, aqui, esta é a função, este é o gráfico. Essa função aqui, eu posso calcular o limite da função quando x tende a 5. O que é x tender a 5? Eu não entendo isso, esse negócio de x tender a 5. Que alucinação é essa? Eu não disse que naquela função eu posso fazer o f de menos 3? Você não calcula o valor? Sim. Posso fazer o f de menos 2? Sim. Posso fazer o f de menos 1,5? Sim. Posso fazer o f de menos 1,1? O que acontece aqui? Eu posso ir fazendo valores... Quantos valores de x eu posso brincar? Infinitos. Só que olha só, eu fui menos 3, menos 2, menos 1,5, menos 1,1, vou até botar menos 1,4, depois f de menos 1,3, f de menos 1,2. O que está acontecendo? Eu estou me aproximando de quem? Do menos 1. Então, ó,
quando eu estou fazendo aquilo ali, é que eu não quis fazer os resultados. Eu estou escolhendo valores de x que estão aqui, ó. Para esse valor de x, o resultado que sai é esse aqui, ó. Para esse. Para esse aqui, é esse outro. Menor um pouquinho, certo? Esse aqui, menor um pouquinho. Quanto mais eu estou me aproximando, valor de x que eu estou escolhendo está me aproximando de menos 1, mais o resultado que sai está se aproximando de quem? 5. 5. Isso é limite. Então é o seguinte, quando eu me aproximo, o que é se aproximar? É negócio de 007, igual você falou? Não. Eu não tenho infinitos valores de x para entrar na caixinha? Tenho. Quanto mais eu escolher um número perto do menos 1, mais o resultado vai chegar perto de 5. Essa é a minha ideia. Então, olha só, eu vou escolher o menos 3, dá um valor. Vou escolher o menos 2, dá outro. Vou escolher o menos 1,5, menos 1,2. Quanto mais o valor que eu escolher para colocar na minha função se aproximar do menos 1 por aqui, deste lado, isto é, menor que menos 1, mais o resultado se aproxima do 5. Quando eu passo, se eu escolher agora, quantos números eu ainda... Quem escolhe 10 deixou de escolher infinitos. Então eu ainda tenho infinitos números para escolher. O que eu vou falar para você? Vou escolher todos? Quanto mais eu escolher números perto do menos 1, perto do menos 1, só que agora maiores do que ele, mais o resultado, olha só, escolhi o 0 aqui, escolhi aqui o menos meio, deu esse valor, escolhi o menos 0,7, deu esse, escolhi o menos 0,8, deu esse, 0,9, deu esse. À medida que eu estou chegando perto dele, o que está acontecendo com o resultado? Está chegando perto do 1. Então, o que interessa é assim, eu não preciso colocar na minha função infinitos números para concluir que, se eu escolher números perto do menos 1, aqui antes do menos 1, o resultado fica muito perto do 5. Se eu escolher números perto do menos 1, depois do menos 1, o resultado fica perto do 1, certo? Se eu escolher números perto do 2, antes do 2, o resultado fica perto do 4. Se eu escolher números depois do 2, o resultado fica perto do 4 também. Não sei, aqui a gente viu nas aulas que passaram que se eu escolho um número perto do menos 1, ele tende a ficar perto do 5. E quando eu escolho depois, tende a ficar perto do 1. E essa situação é uma situação estranha. Uma função que não vai assim, não é uma função bem comportada. Ela vem diminuindo a vida toda. Ela vem diminuindo até o 5 e aqui ela dá um estresse na cabeça da função. A função se comporta de outra maneira. Então, além dela se comportar de outra maneira, ela passa do 5 para o 1 num único momento. E isso aqui é a gente calcular o limite lateral da função. Então, nesta função, eu vou falar aqui o limite dessa função quando x tende a menos 1 por valores menores. Quando eu estou escolhendo valores de x bem perto do menos 1, só que menores do que ele, os resultados vão tender a chegar perto do 5. E quando eu escolho valores perto do menos 1, só que agora maior, se liga que é perto, muito perto. Muito perto antes é 5, muito perto depois é 1. Isso é uma situação extraordinária, que está muito perto. Se fosse numa reta não tem isso, aqui está aqui a reta. Se eu estou aqui, ó, esse aqui é o meu ponto A. Se eu vou chegando por aqui perto do A, eu estou chegando perto de 10. Se eu for chegando por aqui perto do A, eu estou chegando perto de 10. Essa é a situação linda. Essa é uma situação extraordinária. Por um lado, deu 5, pelo outro, deu 1. Deu quanto? Deu 1, certo? Toda vez que isso aqui acontecer, eu posso perguntar para você qual o limite dessa função quando x tende a menos 1. Você vai me responder o quê? Sei lá, porque
Isso, por um lado dá 5, pelo outro dá 1. Então, toda vez que acontecer isso aqui, eu aviso o mundo o seguinte, olha, não existe limite dessa função quando x igual a 1. Porque de um lado é uma coisa, do outro é outra. Então não existe o limite quando x igual a 1. Você pode até falar, existe o limite quando eu chego perto do menos 1 por aqui, e existe o limite quando eu chego perto do menos 1 por aqui. Mas no menos 1 tem duas respostas. Já nesse aqui, nesse pedaço, qual o limite dessa função quando x tende a 2 antes de chegar no 2? 4. Qual o limite, isso, dessa função quando x tende a 2 depois de chegar no 2? 4. Então, neste caso, eu posso falar, então, o limite dessa função quando x tende a 2 é 4. Limite dessa função quando x tende a menos 1? Não existe. Limite dessa função quando x tende a 2? 4. Aí, você vai falar assim, ok, Luísa, eu sei ver isso olhando o gráfico. E se eu tivesse uma função muito estranha e eu não quisesse fazer o gráfico? Você também sabe ver isso. A gente viu na aula passada. A gente consegue fazer o limite lateral, valores menores, limite lateral, valores maiores. Se eles forem diferentes, não existe o limite. Se eles forem iguais, existe o limite. Então, essa é a questão qual da prova? 6 ou 7. 6 ou 7, que o menino tirou a foto. Então, o que eu vou fazer? Então, para saber, a pergunta da prova é, verifique se existe o limite da função. No ponto tal, você vai ver o quê? Faz o limite lateral à direita, faz o limite lateral à esquerda. Se eles forem iguais, existe o limite. Se eles forem diferentes, não existe o limite, ok? Então, exemplo. Esse exemplo aqui a gente já está feito. Então, ó, não existe o limite desta função quando x tende a menos 1. E existe o limite, vou até botar esse E aqui, isso aqui é existe e isso é não existe. É um E cortado, é um E cortado. É um E ao contrário, cortado, não existe. E um E sem cortar, existe, certo? Então, exemplo, outro exemplo. Agora eu não vou dar o gráfico. E aí a gente não vai conseguir ver. O que você vai fazer? Não sei, vou calcular. Juliana, você ferra. Vai. Bom, olha só, eu não vou fazer o gráfico da função e eu quero saber se existe, a pergunta é, verifique a existência dos limites, limite de f de x quando x tende não sei o que lá, e limite de f de x quando x tende a não sei o que lá. Quem é o não sei o que lá? Quem é o não sei o que lá?